exaltado e glorificado. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Deus tem colocado essa palavra no meu coração já faz mais de uma semana, e eu estava esperando uma oportunidade para ministrar Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo 6 e o verso de número 5. Vocês que estão aqui pela primeira vez, eu quero agradecer a Deus a sua vida, que Deus continue abençoando e que Deus possa falar de uma maneira poderosa na sua vida. E você que está aqui nessa noite, que faz parte dessa igreja, que bom, mas está aqui com você e compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Hoje eu quero ministrar sobre um tema, o reino de ponta a cabeça. Ao contrário, como a oração do Pai Nosso mudou o mundo inteiro. Como a oração do Pai Nosso mudou o mundo inteiro. O reino de cabeça para baixo. Quando a gente olha a forma que Jesus nos ensina, o povo judeu esperava um Messias, que era um rei que ia vir com um grande exército, ia livrar Israel da opressão de todos os seus inimigos. E aí Jesus ele vem com uma dinâmica diferente, com um jeito de pensar diferente. E ele já diz assim: o meu reino não é deste mundo. E ao mesmo tempo que o reino de Deus, que ele diz que não é deste mundo, ele acaba sendo deste mundo. A lei dizia que se alguém feriu o teu olho, você devia arrancar o olho do outro, porque era olho por olho e dente por dente. E aí Jesus diz diferente, ele vai dizer: se alguém bater na tua face direita ou na tua face, oferece a outra. Jesus ele vai tirar aquela concepção dos líderes religiosos e até mesmo a concepção do povo que pensava: quem é o maior dentro de uma igreja? Geralmente, na nossa cabeça, quem é o maior? Depois de Deus, quem é o maior nessa igreja? E aí, a gente não diz, mas a gente olha e diz: é o pastor. E aí Deus diz, Jesus Cristo ele diz diferente, que aquele que é o maior, que quiser ser o maior no reino de Deus, ele precisa ser o menor. Então o maior aqui não sou eu, o maior aqui é o menor. Jesus Cristo ele diz, olha, que nós precisamos nascer de novo. Só que o nascer de novo de Jesus não é um nascer segundo Nicodemos entendia, mas precisamos nascer de novo. Jesus diz que quando nós estamos fracos, nós estamos fortes. E nós acreditamos que quando estamos fracos, mas Jesus diz que quando estamos fracos, nós estamos fortes. Então a maneira de pensar de Jesus é uma maneira totalmente diferente da maneira que nós imaginamos. E aí, antes de ler o texto que eu queria ler com vocês, Paulo vai escrever na primeira carta que ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo de número 15, e o verso de número 19, Paulo vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Então, ao mesmo tempo que Jesus Cristo ele diz que o reino de Deus não é deste mundo,
Ele diz: se a nossa esperança está somente no reino vindouro, no reino que ainda não vai vir, no reino que algumas pessoas pensam que vai chegar somente depois da morte, Paulo vai dizer: nós não passamos do mais infeliz dos homens. Então, ao mesmo tempo que o reino de Deus não é deste mundo, ele precisa ser deste mundo, para que nós possamos ter uma vida diferente. Lucas capítulo 17, e o verso de número 20. Lucas capítulo 17 e o verso de número 20. Jesus ele vai falar sobre esse reino vindouro. Esse reino que nós não devemos esperar somente depois da morte. Porque se nós esperamos viver uma plenitude de Deus, do reino de Deus na nossa vida só depois da morte, nós somos os mais infelizes dos seres. E Jesus vai dizer, e o verso 20 diz: interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes responde: não vem o reino de Deus com aparência visível, nem dirão eis aqui, ou está ali, porque o reino de Deus ele está onde? Dentro de vós. Então, se a alegria que você espera é uma alegria que só vai ser adquirida através da morte, onde você imagina que vai encontrar Jesus depois da morte, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 19, que nós não passamos dos mais miseráveis, porque nós não devemos encontrar Jesus na morte, nós devemos encontrar Jesus na vida. A morte é uma passagem aonde, para que o lugar onde você vai, você possa viver uma vida completa. E Jesus vai dizer: o reino de Deus ele não vai vir. Ele não vai vir com aparência vindoura, aonde vocês vão dizer: olha, o reino de Deus está na esquerda, o reino de Deus está na direita, o reino de Deus está na igreja tal, o reino de Deus está na região tal, na cidade tal. Não, o reino de Deus não. Por que o reino de Deus não tem uma aparência visível? Porque o reino de Deus está dentro daquelas pessoas que aceitaram Cristo, daquelas pessoas que, apesar das dificuldades que o mundo e a vida nos proporciona, elas encontram paz dentro dela, elas encontram tranquilidade em meio a todas as dificuldades. Se nós nos desesperamos na primeira dificuldade que aparecer na nossa vida, então, meu amado irmão, nós não entendemos o que é o reino de Deus ainda na nossa vida, ou ainda o reino de Deus não entrou dentro de nós. Porque quando o reino de Deus entra dentro da nossa vida, quando nós entendemos e compreendemos o poder do reino de Deus dentro da nossa vida, mesmo com a nossa condenação, mesmo correndo o risco da semana que vem ser decapitado, como o apóstolo Paulo, quando foi preso, ele escreve à igreja de Filipenses, e ele estava ali correndo o risco de ser decapitado. Ele escreve: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque o reino de Deus, quando nós encontramos e o reino de Deus nos encontra, nós continuamos alegres mesmo em meio às dificuldades, porque existe paz dentro de nós.
E a paz do reino de Deus dentro de cada um de nós não é ausência de guerras ou ausência de luta. O reino de Deus dentro de cada um de nós, ela é uma paz que ela é indiferente daquilo que aconteça na nossa vida. E Jesus Cristo disse: o reino de Deus não vem com aparência visível. Porque você olha algumas pessoas passando por algum tipo de dificuldade, de situação, e você vê a serenidade, você vê a tranquilidade, você vê a paz de espírito naquela pessoa, e aí você olha, não, o reino de Deus certamente está dentro dessa pessoa. Então quando perguntaram para Jesus, como é a aparência, como é que eu vou identificar que o reino de Deus já veio? Jesus disse, não se preocupe, porque ele não vai vir com a aparência visível. Ele não vai vir igual uma guerra entre duas nações. Não, ele não vai vir desse jeito. Ele não vai vir com a ausência de guerra. Ele não vai vir com a ausência de dificuldade, mas ele vai vir com a paz de espírito, mesmo em meio à dificuldade. Mesmo em meio à dor. Essa semana, nós tivemos algumas notícias, eu tive algumas notícias boas, que talvez da ótica que você enxergar aquilo que eu vou falar, você pode entender, mas o pastor está errado. Por exemplo, eu tive 3 notícias boas. A primeira notícia, por exemplo, que o Geraldo saiu da UTI, e está em casa. Ouvir o que eu ouvi do médico e saber que o Geraldo está em casa é uma alegria. E a outra notícia que eu recebi praticamente igual, ao mesmo tempo, é que enquanto o pastor Benedito, pai da pastora Lucivane, é por isso que ela não está aqui nessa noite, estava saindo desta vida para ter um encontro com Cristo, ao mesmo tempo que ele estava fazendo isso, eu estava recebendo uma mensagem com uma foto da Heloísa, a filha de um irmão desta igreja, que estava nascendo naquele momento. Pastor, mas você está falando de um momento de vida e outro momento de morte, e está comparando os dois de alegria? Sim, porque quem conviveu com o pastor Benedito, sabe que a vida dele era uma vida para nos últimos suspiros ele dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Foi um homem que partiu entre 1 a 2 horas da tarde, mas na manhã ainda com os rins parados, estava pregando para as enfermeiras, porque não temia a morte, porque o reino de Deus já tinha sido construído na vida dele. Um homem de 100 anos de idade, que tinha uma paz, que tinha um reino que excedia todo o entendimento. Quando eu ia na casa dele para orar por ele, eu não me atrevia a orar por ele antes dele orar por mim. Era um pastor que estava bem de saúde, orando pelo enfermo, mas em vez dele orar primeiro, ele recebia a oração do enfermo. Por quê? Porque quando você olhava para a vida dele, você via o reino de Deus, que já tinha chegado naquela vida. Era alguém que não tinha medo da morte, porque já entendia, porque aqueles que o reino de Deus começa a funcionar dentro dele, e tem um entendimento dentro dele, ele sabe que a morte é só um nome para uma situação que já foi vencida, porque a Bíblia diz que Jesus, através do reino dele, através do sacrifício dele, já venceu a morte. Então a morte
é uma passagem para você viver o reino de Deus de uma maneira completa. Então só teme a morte aqueles que não encontraram o reino ainda. Você está me entendendo? E aí Jesus, ele muda a todas as formas de se pensarem. E aí eu quero convidar você para ler em Mateus capítulo de número 6 e o verso de número 5, que vai dizer assim: e quando orares, não sereis como os hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Permaneça com a sua Bíblia aberta. O que era uma pessoa hipócrita? Era os fariseus. Quando você chama alguém de fariseu, você está dizendo que ele é o quê? Uma pessoa falsa. E o que é qual o significado da palavra fariseu? O significado é um ator, alguém que interpreta alguém que ele não é. E Jesus estava falando, quando você orar, não seja como um ator, alguém que está interpretando algo que não é e que não acredita, porque os fariseus faziam isso. Eles não conheciam Deus, eles não eram aquilo que parecia ser. É tanto que Jesus certa vez disse que ele parecia, os fariseus pareciam o quê? Sepulcro caiado. E o que é um sepulcro caiado? Era um túmulo, onde em cima era pintado de branco, de cal, e você via aquele negócio bonito e maravilhoso e bem cuidado, mas por dentro havia um corpo que estava em decomposição, fedendo, cheio de vermes. Era assim que Jesus olhava para os fariseus, porque eles se mostravam bonitos, mas por dentro eles eram podres. E Jesus disse, quando você orar, não seja como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas igrejas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. E em verdade eu já digo que eles já receberam a sua própria recompensa, porque foram aplaudidos pelo homem. É um homem que ora, é um homem que tem intimidade com Deus. Era isso que as pessoas viam. Mas Deus não conseguia ouvir a oração deles, porque não era uma oração verdadeira. E durante muito tempo eu lutei para minha oração não ser uma oração hipócrita e uma oração falsa. Eu lembro que um dia eu me ajoelhei e eu estava orando olha para você ver, isso vai falar sobre vã repetição, já eu falo sobre isso, não vou esquecer. Mas ele continua, tu porém quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Ele está dizendo, nós precisamos fazer o nosso secreto. Nós precisamos entender como é que nós fazemos o nosso secreto, porque senão, para quê, pastor? Se a Bíblia disse, Jesus está dizendo que nós temos que orar em secreto, por que o Senhor está me convidando para orar durante a semana oxigênio na igreja, se a nossa oração tem que ser em secreto? Entenda algo interessante. A história diz que a mãe de John Wesley, ela tinha quantos filhos já, que você que estudou, eu me esqueci, 9? Eu falei 9, eu deixei 10 de lado, porque talvez não foi registrado. Tinha 19. Mas a história daquela mulher, ela diz que essa mulher era uma mulher de oração. E sabe como que ela construiu o secreto dela? Ela ia para a sala, ela colocava um pano, ou como se fosse uma toalha no rosto, enquanto as crianças estavam fazendo bagunça, correndo de um lado para o outro, Susana Wesley estava ali no meio da sala com um pano na sua cabeça, orando, dizendo, Deus, abençoa meus filhos.
no meio daquela sala, no meio daquela confusão, no meio daquele barulho, ela encontrou o seu secreto. E um dos problemas da nossa oração é exatamente que nós não damos o tempo para encontrar o nosso secreto. Porque como eu falei de manhã, quando a gente vai orar, irmão, vamos ser sinceros, 30 a 40 minutos é só o tempo que a gente leva para tentar sossegar a nossa mente e a nossa alma. Porque quando a gente dobra, a gente começa a orar, a gente começa a ter vontade de ver o celular, começa a lembrar de algo que a gente deixou em casa, ou uma conta que tem que pagar amanhã, ou alguma coisa que tem que fazer, e é uma luta tremendo ali naqueles 30, 40 minutos, para a gente poder se conectar, e muitas vezes a gente não dá esse tempo da tempestade, do barulho cessar, para a gente poder entrar no nosso secreto, porque é um barulho que vem na nossa mente, e a gente não consegue entrar no nosso secreto, independente do lugar onde nós estejamos orando, na igreja ou fora dela. Se a gente não demorar um tempo para sossegar nossa mente, sossegar o nosso espírito, sossegar nossa alma, nós não vamos encontrar aquele que está no secreto. Porque o secreto é tão difícil de encontrar por aqueles que vive uma vida sem calmaria. Você sabia que uma das disciplinas espirituais, e entenda por disciplina espiritual aquilo que leva você a ter uma intimidade maior com Deus. Então, a disciplina espiritual, por exemplo, é a oração. Louvor é uma disciplina espiritual. Ler a palavra é uma disciplina espiritual, mas uma disciplina espiritual poderosa, que te leva para conhecer aquele que está em secreto, é a solitude. Quando você acalma, quando a voz da rede social ela não te perturba mais. Quando a preocupação, ela não te perturba mais. Quando a tua mente está livre de tudo isso, a porta do secreto começa a ser aberta. É isso que Jesus Cristo está dizendo aqui. Que nós devemos entrar e fechar as portas para os problemas. Fechar as portas da nossa mente para aquilo que está acontecendo em nossa volta. E entrar no secreto. Porque é interessante que o secreto, ele não é tão secreto assim. Porque se nós conseguimos entrar nesse secreto, tem alguém esperando por nós lá. Deus, que te ouve em secreto. É por isso que Jeremias, há muito tempo atrás, antes de Jesus vir ao mundo, ele dizia: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. O que quer dizer isso? Que quando cessa a nossa preocupação da nossa mente, o nosso coração consegue encontrar Deus. Você está entendendo? Por isso que a nossa oração é uma oração pesada. Porque é uma oração que a gente não consegue destravar a porta para entrar no secreto. Entenda isso. Uma oração, pastor, existe um tempo mínimo para se orar? Existe um tempo mínimo, a Bíblia diz, ela dita um tempo mínimo para nossa oração.
Talvez você ache que não. Mas o tempo mínimo de uma oração para ela poder sossegar a nossa mente, o nosso espírito, a gente precisa de um tempo mínimo. Porque se nós entrarmos, nem que seja por 5 segundos ou 5 minutos no secreto, e a gente encontrar Deus em um lugar onde nada mais importa, nós nunca vamos querer mais sair dele. E é por isso que alguns homens, quando você começa a ler a história do cristianismo, você vai ver que alguns homens oravam 8 horas, oravam 6 horas. Aí você pergunta, esses homens não faziam nada? Eles faziam tudo, mas é porque quando você entra e você tem um encontro com Deus no secreto, o que menos importa é o tempo. E aí, respondendo à pergunta que eu fiz para você, existe um tempo mínimo para que eu possa sossegar minha alma, para que eu possa fazer uma oração, nem que seja de 2 minutos, e que Deus possa ouvir essa minha oração, e que eu possa ouvir a voz de Deus. Olha o que Mateus, capítulo de número 26, e o verso de número 40. Jesus Cristo, ele vai para o Getsêmani, onde a sua alma está angustiada, onde o seu espírito está angustiado, aonde ele está com tanto temor, que a Bíblia diz que ele soa gotas de sangue, que junto com o suor do seu corpo, saindo pelas as glândulas que expelem o suor saía misturado com sangue. Aquilo que a medicina chama de sudorípares, é algo que acontece raramente quando vem uma tensão, quando vem uma pressão muito grande, que se rompe as pequenas veias que estão ali no nosso corpo, e o suor se mistura com o sangue. Jesus estava ali passando por aquele momento, mas naquele momento de pressão, ele encontra paz. E quando ele chama os discípulos para orar, e ele se levanta na primeira vez, e ele chega e ele encontra todo mundo igual geralmente nos encontra. Quando a gente está orando, quem já não dormiu orando? Eu já acordei muitas vezes de madrugada e comecei a orar, e deu 6 horas, de madrugada, tipo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para orar, e eu fiquei de joelho e comecei a orar, e quando eu acordei 6:30 da manhã, eu não conseguia levantar, porque na realidade, em vez de orar, eu tinha dormido de joelho. E Jesus, ele passa e ele encontra os discípulos dormindo, e ele disse: levanta, vamos orar. E aí ele volta a orar de novo. E quando ele volta de novo, ele encontra os seus discípulos dormindo. E aí ele vai dizer no verso 40 do Mateus 26: e voltando para os discípulos, os achou como? Igual a gente, de vez em quando eles nos acham. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Porque orar é vigiar. Nem uma hora pudeste orar comigo? Ele poderia ter falado, você não podia ficar nem 40, nem 15 minutos orando comigo, mas ele diz, o tempo mínimo que Deus espera de cada um de nós é pelo menos 1 hora. Porque é no meio dessa hora que, se for, como diz lá no meu interior,
escoar realmente o que vai se aproveitar daquela oração, talvez seja 5 minutos, 10 minutos, porque o restante do tempo a gente lutou para acalmar nossa alma. A gente lutou para acalmar nossa mente, a gente lutou para não pensar nos nossos problemas, e quando a gente conseguiu essa serenidade, essa tranquilidade de não pensar na dificuldade que nós estávamos passando, sobrou 5 minutos, 10 minutos, mas foi 10 minutos realmente de qualidade. Você está entendendo? E essa qualidade só vem depois que nós acalmamos a nossa alma. E aí, se você perguntar quanto tempo que Deus espera pelo mínimo? Deus espera pelo mínimo que nós tiramos 1 hora, para que se aproveite pelo menos 10 minutos. Porque eu não estou dizendo que é 1 hora que vai ser aproveitada, porque boa parte desse tempo vai ser uma luta para acalmar os pensamentos que estão ali naquele. Ou não é assim? Quando a gente está orando, ou não é assim? E aí Jesus ele vai dizer, voltando para Mateus capítulo 6, e quando você orar, não use de vãs repetições. O que é vãs repetições? É falar sempre a mesma coisa. E aí um dia eu estava tão assim, que quem faz oração ainda para quando vai almoçar ou jantar, ou comer alguma coisa? Eu tenho um amigo meu, Camilo, e ele tinha uma criança pequenininha, não é cristão. E aí uma vez ele falando para mim que ele foi comer com a filha dele, filhazinha pequena. E aí ele começou a comer. Aí a filha dele falou, credo pai, você está comendo igual o Billy. Você nem agradece a Deus, nem dos dois era cristão. E quem era o Billy? Era um cachorro. Porque geralmente é os animais que não tem a noção que existe um Deus, que quando colocam-se a coisa, a gente já vai comendo, é ou não é? Mas por outro lado, a gente também corre o risco de fazer determinada oração repetitiva, sem sentido nenhum. Porque lembra quando a gente vai orar, aqueles que oram, pai, eu te agradeço pela refeição e tal. E aí um dia eu vim na semana oxigênio, eu sentei lá onde está aquele moço com o braço assim, ó, perto dessa moça ali. Quando eu dobrei o joelho para orar na semana oxigênio, e aí eu fechei o olho e falei assim, eu te agradeço pela refeição, pela comida. Aí quando eu olhei, eu falei, o que eu estou fazendo? Eu não estou nem comendo, eu não estou fazendo nada. Mas o negócio, a vã repetição é uma oração sem sentido. É uma oração que você faz, mas você não pensa na oração. Pelo hábito de eu comer sempre e orar pela comida, quando eu sentei e ajoelhei ali, pai, eu quero te agradecer pela refeição, eu quero te agradecer por isso ser colocado na mesa, mas quando eu abri o olho assim, mas peraí, o negócio está errado, porque eu não estou aqui em um momento de comer, eu vim aqui para orar, e aí, pelo fato dessa oração estar sempre constante, a mesma oração, todo dia, na hora da refeição, ser essa. Então uma vã repetição é uma oração que você faz que não tem sentido, que já virou um hábito, né? E muitas vezes nós como os pastores, quando pegamos o microfone, a gente faz isso. Alguns de vocês vão ver como se vocês prestarem atenção, e agora os pastores vão ter cuidado de mudar esse tipo de situação, mas se vocês pensarem, a gente sempre começa, cada um de nós aqui sempre começa a oração de um jeito, ó meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pelo momento de estar aqui. A um outro, né, vai orar de um jeito diferente de mim, mas um jeito que ele ora sempre, então você já sabe, é como se fosse o culto de domingo na 8ª, você cronômetra, você coloca lá o horário do culto, aí você não está nem vendo pela rede social, aí você já sabe assim, peraí, 18 horas, algum pastor vai abrir o culto, 18h05 vai começar o louvor, e isso é sem ver nada, 18h25 ou no máximo 18h30, se o ministro não pegar, não tiver um autocontrole, vai ter a oração intercessória. Às 7 horas, o pastor ou alguém vai estar
pregando. Então é algo que já está condicionado na nossa mente. Então a vã repetição é exatamente uma oração que você faz, mas você não tem consciência daquilo que você está fazendo. E aí, Jesus ele vai falar, ensinar aquela oração que os discípulos pediram para ele ensinar. Lá no livro de Lucas, capítulo de número 11, se eu não estiver enganado, mas eu não me enganei, os discípulos, depois de conviver com Jesus e ver a vida de Jesus diferente da dele, porque uma pessoa que ora, ele tem a vida diferente da nossa vida. O jeito que ele enxerga a dificuldade é um jeito diferente daquela pessoa que não ora. Ele enxerga a dificuldade, ele passa pela dificuldade confiando em Deus. Enquanto aquele que não tem um hábito, porque a oração nada mais é do que uma comunicação, um relacionamento com o próprio Deus. E os discípulos olhando que Jesus curava cego, levantava paralítico, Jesus ressuscitava mortos, Jesus multiplicava pão e peixe, Jesus andava sobre as águas. Então, a convivência dos discípulos com Jesus, começaram a perceber que existia alguma coisa diferente. Por que ele faz e eu não faço? Por que acontece na vida dele e não acontece na minha vida? E aí começaram a observar. Quando Jesus multiplica o pão e o peixe, e a multidão quer aclamar, você já imaginou, meu irmão? Se eu estou aqui e eu falo assim, olha, não tem faltando nada na tua casa, traz aí 1 quilo de alguma coisa, você não vai deixar aqui na igreja. Eu vou orar por você e quando você chega na sua casa, tem uma compra daquelas. Eles começaram a olhar aquilo. E quando Jesus está sendo alvocionado pelos que viram a multiplicação do pão e do peixe, sabe o que Jesus faz? Em vez dele ficar recebendo o aplauso, Jesus se retira para orar a Deus. Eu abro parênteses aqui, tanto para mim como para os pastores, para quem ministra aqui, quem canta, quem usa o altar, que entendam o seguinte: quando Deus te usar em uma pregação, quando Deus te usar em uma oração, quando Deus te usar em um momento de louvor, meu irmão, dá um jeito de sair de lado e deixar Ele continuar fazendo, porque não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo. Jesus sabia, o povo queria aplaudir, mas Jesus sabia que a toda força, tudo aquilo que ele estava fazendo vinha de Deus. E a Bíblia diz que ele volta e vai orar. E os discípulos começam a perceber que Jesus era um homem de secreto, era um homem de oração. E ele chega até Jesus no verso 1 do capítulo 11 de Lucas e diz: de uma feita estava Jesus fazendo o quê? Orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. E até hoje nós não temos aprendido a orar. Voltando lá para Mateus verso de número 6, Jesus ele diz, verso 20, capítulo 6 e o verso 8: não vos assemelhe, pois, a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessitado, antes que lhe peçais. Portanto, verso 9, quando orares, eu creio que até vocês que estão aqui pela primeira vez, que eu não vos conheço,
Mas eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui pela primeira vez, como aqueles que já estão aqui, conhece a oração do Pai Nosso. Porque Jesus vai dizer, quando orares, dizei, vamos lá, me ajudem, Pai Nosso, venha a nós, seja feito assim o pão nosso, perdoai, assim como nós, e não mais, amém. Todos nós conhecemos, e todos nós oramos essa oração, sem compreensão, sem entendê-la, sem compreendê-la. Porque se você voltar um versículo para cima, Jesus disse, não usei de vã repetições. E quando a gente ora o Pai Nosso, o que é que a gente faz? Vã repetições. Eu nunca vou esquecer daquele padre, que achava, quando eu tinha 13 anos, que estava fazendo a primeira comunhão, que eu fui me confessar pela primeira vez para ele. Ele me enfiou tanta oração no Pai Nosso para mim orar, que naquele dia eu decorei. E hoje eu me lembro, vã repetição. Porque a oração do Pai Nosso, Jesus não estava dizendo para você fazer vã repetição. Vamos orar, Pai Nosso que está no céu, santificado, não. Ele estava ensinando uma maneira da igreja orar. Ele estava ensinando, na realidade, uma maneira do ser humano orar com entendimento. E quando nós oramos agora, repetimos agora a oração do Pai Nosso. Se você cronometrar, eu acredito que não deu nem 2 minutos. Quer ver? Marca aí no seu relógio, Adriana, rapidão. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Quanto que deu? 1 minuto. Quando eu disse para você que o mínimo que Deus espera é 1 hora. E nós muitas vezes oramos a oração do Pai Nosso sem entendimento, porque Jesus Cristo não estava dando uma fórmula de orar. Ele estava nos ensinando a orar. E aí ele começa assim, no versículo de número 9. Quando você orar, portanto vós orarei assim. Primeiro ele diz, Pai. A primeira coisa que ele vai ensinar para cada um de nós é que Deus, diferente do Deus que nos foi ensinado, quem aqui na sua infância, ou quem até quando era adulto, tocou terror na sua criança, ou alguém que tocou terror em você? Olha, Deus está vendo. A minha esposa até hoje, ela fala isso comigo, ela toca terror em mim. Ela fala, ó, você está indo para lá, vai viajar, cuidado, Deus tem um zoião desse tamanho, está olhando para você. E quantas vezes nós fomos aterrorizados pelos nossos pais, dizendo, olha, Deus está te vendo. Olha os castigos de Deus. Quem já olha os castigos de Deus? Ou nós estamos passando pelo aquilo que a Bíblia diz, o vale da sombra e da morte. Deus está pesando a mão. Está enfermo. Foi Deus que... Então, essa cultura era uma cultura judaica. Era uma cultura das pessoas que tinham Deus, um Deus que era um Deus vingativo. Era um Deus que abria a terra e engolia as pessoas. Era um Deus que mandava matar todo mundo, dizimar todo mundo. Então não era um Deus para ser amado, mas era um Deus para ser temido. E o que Jesus veio fazer foi o seguinte, olha,
Era um Deus para ser temido na época do Antigo Testamento. Era um Deus para ser obedecido. Mas a obediência àquele Deus era uma obediência pelo medo. Jesus Cristo veio dizer o seguinte: olha, Deus quer que você o ame. Porque quando nós amamos a Deus, nós obedecemos a Deus não por medo. Ninguém aqui que faz parte dessa igreja obedece a Deus por medo. Obedece a Deus porque ama. Amém? E Jesus Cristo estava tirando aquele distanciamento, porque as pessoas falavam: Deus está tão longe, Deus se esqueceu de mim. Jesus falou: não, eu vou mostrar para vocês quem é Deus. Porque quando você orar, primeiro você entenda que você precisa ter um relacionamento de pai. De um pai que ama. E agora eu quero abrir um parênteses para você que tem um espírito de orfandade. Talvez você nem conheceu o seu pai. Talvez o seu pai te abandonou. Talvez o seu pai não tratou você como o pai deveria tratar. Mas eu quero dizer para você que apesar do seu pai biológico não ter tratado como deveria te tratar, eu quero dizer para você nessa noite que tem um Deus que é Pai, que com certeza supre toda a necessidade e carência que nós temos do nosso pai terreno. Eu tinha medo do meu pai. Eu não convivia com meu pai. Quando eu ouvi a notícia que o meu pai estava andando ou ia para a cidade que eu estava, meu coração começava a disparar a criança. Eu não conseguia dormir, porque eu nunca tive uma convivência com meu pai. Nunca, não morei com ele, mas quando ele vinha me dava um temor, me dava calafrio. Eu me lembro de uma vez que naquele momento que eu ficava com ele pouco tempo, eu lembro que eu reclamei que algo estava faltando um pouco de sal. Ele me fez comer uma colher de sal. Então esse é a referência que eu tenho de um pai terreno. Talvez seja a sua. Mas a referência que Jesus Cristo queria trazer é de um pai que ama, é de um pai que é capaz de dar a sua vida pelo seu próprio filho, é um pai que é capaz de sacrificar o seu filho único por mim e por você. Não é um Deus distante, não é um Deus que olha para você e vê você passando necessidade e diz: eu estou te castigando. Não, mas é um Deus que está te amando. É um Deus que nos vê passando necessidade, mas é um Deus que passa essa necessidade junta de você. É por isso que a Bíblia diz lá em João capítulo 1, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que Deus fez, meu amado irmão? Deus deixou a sua glória através de Jesus. Ele deixou o seu reino e ele veio habitar e passar pelos mesmos sofrimentos que eu e você passamos, para dizer para você: eu sou um pai que te amo. Eu sou um pai que, se você passar por uma dificuldade e você tiver que passar, eu passo junto de você. Os judeus não entendiam isso. Assim como os judeus não entendia que Deus era um Deus particular deles. Porque eles diziam: eu sou descendente de Abraão. As promessas de Deus é para os filhos de Abraão. Então eles diziam: Deus é meu Deus. Mas Jesus falou: não, ao mesmo tempo que Ele é Pai, Ele não é um Pai só meu. Ele é um Pai nosso. O mesmo amor, o mesmo carinho que Ele tem por mim, Ele tem por você. Deus não tem filhos
prediletos. Como o pai que realmente ama os seus filhos, ele não tem filho predileto. Eu tenho 2 filhas, eu não tenho filhas prediletas. Mas com certeza, tem um que chega mais a você. Tem um que consegue a chave que abre o secreto. Mas não é Deus. Ele está lá naquele secreto para qualquer um de nós. Mas tem uns que insistem e querem abrir, conseguem abrir o secreto. E o Deus que está em secreto, a Bíblia diz que o recompensará. Mas ele não tem escolhido. Quando você lê a palavra, ou a parábola que nós entendemos do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, o filho mais novo, ele sai, ele gasta tudo que é do pai, mas o mais velho fica lá. E aí quando o filho volta, o mais novo, ele é recebido pelo pai com festa. E aí o mais velho diz: eu estou aqui, trabalhando, debaixo de sol e chuva, e o Senhor nunca me deste nem um bezerrozinho para festejar com meus amigos. Mas veio esse meu irmão, que ele bebe, ele gastou toda a sua herança com prostitutas e com jogatina, e o Senhor vem e faz uma festa para ele. Essa parábola que está na nossa Bíblia, como que alguém colocou lá para você achar, porque não está na Bíblia, ela não devia se chamar a parábola de um filho pródigo, ou filho que se perdeu. Ela devia falar de um pai amoroso, porque na realidade os dois estavam perdidos. Um estava perdido e quis se perder mais, e o outro estava perdido dentro de casa. O outro não estava tendo um relacionamento de filho com o pai. Porque o pai vai dizer: filho, tudo que eu tenho é teu. Se você não usou, foi porque você não quis. Então, ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não vai abençoar só um ou outro, não. Tudo que tem na mesa do Senhor, tudo que tem é teu também. Você é filho de Deus. E Ele não tem filhos prediletos. Mas você precisa vir à ceia. Você precisa ter liberdade. Por quê? Porque o filho que é filho, ele chega lá na sua casa, ele abre a geladeira. Nem que ele casou, a minha filha chega lá em casa, abre a geladeira. A minha filha maior que casou, ela tem a chave, né? Embora a menor, ela tenha falado para mim: pai, está na hora de tomar a chave da Andressa. Não está a hora não, porque ela continua sendo filha. Ela pode abrir a geladeira. Meu amado irmão, ei, você pode abrir a geladeira de Deus também, porque você é filho e filha de Deus. Ah, irmão, como eu queria ter tempo para falar aquilo que Deus ensinou na oração do Pai Nosso. Ele diz: mas ao mesmo tempo que Deus é um Deus que é Pai, e é um Pai nosso. E pai a gente tem intimidade, tem ou não tem? Às vezes a gente tem tanta intimidade que a gente chega até a perder o respeito. E para não acontecer isso de perder o respeito, sabe o que Jesus diz? Ele diz que esse Pai, nós devemos, Pai nosso que está no céu, ele diz: santificado seja o teu nome. Que apesar dele ser um Pai santo, ele é um Pai que ele precisa ser respeitado. Ele é um Pai que primeiro ele precisa ser amado, para poder nós podermos obedecê-lo, porque ninguém consegue obedecer a Deus se não amá-lo primeiro. Ninguém consegue fazer aquilo que Deus quer se não amar a Deus primeiro. Então a nossa obediência a Deus, ela é gerada pelo amor. Você entendeu?
Repita comigo: a minha obediência a Deus é gerada pelo amor. Jesus disse: olha, Ele agora é íntimo de você, mas Ele continua sendo santo. E Isaías diz: santo, santo, santo. Ah, meu irmão, só esse versículo, se você entender ele, você consegue orar pelo menos umas 3 horas. Você está entendendo que não era fórmula que Jesus estava ensinando, que era além de vã repetição, era uma compreensão daquilo que era Deus, que é Deus, daquilo que nós somos e daquilo que o reino de Deus nos proporciona. Você está entendendo? Nós vamos viajar durante alguns domingos nessa oração, porque nós não conseguimos nem fazer uma marca na água, naquilo que Deus tem nessa oração, porque só a metade desse versículo ela começa a explodir na minha mente e mostrar para mim um pai que talvez não, que eu nunca tive, um pai que não é só meu, é um pai que é nosso. É por isso que um domingo como esse eu não consigo entender como é que as pessoas elas conseguem conceber um pensamento infeliz. Essa semana eu atendi um senhor e ele conhecia muito, porque conhecimento sem entendimento não significa nada. E ele começou a falar versículo para mim. E eu falei: moço, é um senhor, o senhor precisa mudar de vida, porque não é só conhecer a palavra, a gente precisa conhecer e praticar. Eu falei: que igreja o senhor vai? Nenhuma, porque a igreja sou. Ele diz: a igreja somos. Que pensamento terrível. Porque não tem como a gente, sabe o que a gente faz de domingo a domingo? A gente está aqui, irmão, que eu fico feliz aqui, estar aqui com você todo domingo. Sabe por quê? Porque num domingo como esse, Carla, a gente está reunido na mesa, a gente está reunido em família, a gente está reunido com o Pai. Aí o Pai usa a oração, aí o Pai usa o louvor, aí o Pai usa quem for, não tem nada a ver comigo, pode ser eu pregando, qualquer outra pessoa pregando, mas o Pai vai falando conosco, vai nos reunindo à mesa. Você já teve essa reunião, você que conviveu com seu pai, e aí o pai começa ali na mesa, na hora da comunhão, de conversar, ele começa a nos orientar, ele começa a dizer: olha, eu comprei um negócio para você, olha, isso é as bênçãos. Mas tem momento que o pai, ele chega e nos corrige na mesa. Ó, você tirou uma nota ruim, ó, você fez isso, precisa consertar. E exatamente na mesa, juntamente com o nosso irmão, que nós nos sentamos diante do Pai, culto após culto, domingo a domingo, e tem dia que ele diz assim: ó, estou te dando um presente, mas tem dia que ele dá um puxão de orelha na gente. Então não tem como a gente dizer que está numa família onde a gente não se reúne na mesa com o Pai. Então eu não sei qual é a visão que você tinha de Deus, mas eu espero que nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele possa estar começando a mudar a tua visão acerca de Deus. Deus não é aquele Deus que aponta para você e diz: olha o que você fez. Embora ele vai corrigir você uma hora ou outra pela palavra, por aquilo que você fez, mas ele é um Deus que está de braços abertos dizendo: vem,
Vem que eu quero te abraçar, eu quero mostrar o quanto eu te amo. Vem que eu quero, sabe, brincar com você. Sabe aquelas brincadeiras que a gente fazia com as nossas crianças? Vamos brincar de pique-esconde, de se esconder. Aí a gente se escondia num lugar, mas um lugar fácil. Se mesmo no lugar fácil que a gente se escondia, a nossa criança não achasse, a gente dava um jeito de balançar o pé, de fazer alguma coisa para ela nos achar, era ou não era? Era ou não era? E é isso que Deus quer fazer com você, e é isso que o profeta falou. Olha a brincadeira de Deus conosco: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. De vez em quando Deus se esconde da gente, mas Ele não se esconde assim totalmente. Ele deixa um pezinho fora, Ele deixa alguma coisa fora para você encontrar. Ele diz: vamos lá, me busca, que você vai me encontrar. Era assim que a gente fazia com os nossos filhos. E depois que Ele encontrava, a gente abraçava Ele, dava aquela risada, e Ele fazia de novo. E a gente se escondia de novo. E Ele ia num lugar bem fácil, para que Ele pudesse nos achar. A esse lugar que Jesus falou, no secreto, que Deus está. Meu irmão, é um lugar tão fácil, que Ele está lá, que quando você encontrá-lo, Ele vai te abraçar e vai dar aquela. Fecha teus olhos. Oh, Espírito Santo.